Fala galera, aqui quem fala é o Targino e eu trago para vocês hoje aqui o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que a gente vai fazer a respeito das regras aqui do Vampire The Eternal Struggle, nosso querido VTS ou Jihad para os mais íntimos aí das antigas, né? Eu não poderia começar de uma forma diferente que não fosse falando da coisa mais importante que a gente tem para fazer no jogo, que é remover pool da nossa presa, né? No caso, a gente vai falar hoje sobre Bleed, aquilo que a gente mais teme e aquilo que a gente mais deseja. Já que nós vamos falar de regras aqui, eu vou começar trazendo as partes relevantes aqui para esse vídeo que constam no manual de regras, tá? Então, a primeira regra, que é a regra fundamental, que dá toda a dinâmica do jogo, é a regra que você encontra na página 16, que é a regra de ouro, né? The Golden Rule. Significa simplesmente que quando uma carta contradizer as regras, essa carta tem precedência. Isso significa o quê? Significa que você tem todas as fases, todos os custos, esse tipo de coisa determinados pelas regras do jogo, e as cartas modificam todas essas partes do jogo. E é importante porque daqui pra frente eu vou falar muito sobre cartas que contradizem as regras de uma maneira que nem sempre é tão intuitiva. Então a ideia é esclarecer tudo isso aqui pra vocês. A segunda regra que eu vou tratar aqui é a regra que fala dos Action Modifiers e das Reaction Cards, né? Os modificadores de ação e as reações. Essa regra fica na página 24 do manual, e a parte relevante pra gente aqui é que você só pode jogar os Action Modifiers e Reaction Cards antes da resolução da ação. Significa o quê? Uma vez que você pagou o custo e a ação está começando a ser resolvida, não pode mais jogar Reaction Cards. Naturalmente, lembrando da regra anterior que a gente já falou, tem cartas que podem modificar isso, podem falar não. Aqui no texto a carta diz que pode ser jogada num determinado momento, que muitas vezes pode ser depois da resolução, não tem problema. A nossa regra de ouro permite isso. E já que a gente falou de resolução, trouxe aqui também a parte Resolve the Action, né, que fica na página 27, que esclarece o que faz uma ação ser successful, né? Significa o quê? Primeiro, você paga o custo e a partir desse momento você efetivamente resolve a ação que você está fazendo ali. É importante trazer uma informação aqui que muita gente não compreende nessa profundidade. Mas o que significa o custo da ação? Quando você faz uma ação e ela tem custo, significa que a ação ela pode ser bem sucedida até esse ponto, ou seja, se por alguma razão você não conseguir pagar o custo da ação que você está fazendo, ainda assim a ação tem sucesso. É meio contraditório, mas a gente tem que entender uma outra coisa. Existem dois tipos de sucessos aí em cada ação. A execução da ação, que é quando você consegue fazer sem ser bloqueado, sem ter maiores problemas, e o sucesso do efeito que você vai fazer. Quando a gente está falando de custo, a gente está falando sobre o custo para ativar esse efeito. Caso você não tenha como pagar, aí sim a ação simplesmente perde o efeito, porém ela ainda é bem sucedida. É um ponto importante aí para a gente ressaltar. Ou seja, a ação pode ser bem sucedida ou mal sucedida, e ainda assim ela é resolvida em ambos os casos. Vou dar um exemplo de uma situação, por exemplo, com uma carta chamada Force of Will, aquela carta que permite que você bleed tapado e tome 2 de dano agravado uma vez que a ação se resolveu. Mesmo que você seja bloqueado ou que você não tenha como pagar o custo, você vai tomar esses 2 de dano agravado, porque pelo texto da carta está dizendo que após a resolução o vampiro vai tomar 2 de dano agravado. O que isso significa? Que a ação foi bem sucedida, porém o efeito não foi bem sucedido, porém foi resolvido. Então você toma os 2 de dano agravado. Agora a gente já pode falar especificamente do bleed. Então, pelo manual de regras, na página 20, está dizendo exatamente qual que é o efeito que acontece com o bleed. Então, se você conseguir fazer a ação e o bleed for de 1 ou mais, o bleed é successful, ou seja, o bleed foi realizado com sucesso. Notem a diferença entre a ação, que é a ação de executar mesmo o bleed, e o efeito, que é o bleed. Um pode ser successful e o outro não. Vou dar 3 exemplos de cartas que trabalham com essas situações, tá? Uma delas é o Unnamed. Ele tem uma habilidade que você pode ganhar 2 de pool após blidar com sucesso, né? Ele conseguir blidar. Ou seja, se ele for bloqueado ou se o bleed resolver com 0, alguém reduzir esse bleed, esse efeito não acontece. A mesma coisa com Flurry of Action. Significa que no nível básico você consegue comprar 2 cartas se o bleed for successful, e caso você use no nível superior, significa que seu vampiro vai desvirar no final da ação caso ele seja realizado com sucesso. Notem que essas cartas se referem ao bleed ser successful. Quando a gente fala, por exemplo, de Instantaneous Transformation, ela se refere à ação ser successful, certo? Ou seja, você só desvira caso a ação tenha tido sucesso. Bom, uma vez que a gente já falou aqui das regras, agora eu vou descrever aqui para vocês a sequência de uma ação de bleed. Pode parecer uma coisa muito simples e na maior parte dos casos é. Você anuncia um bleed, muitas vezes não tem ninguém para bloquear e a sua presa simplesmente vai lá e queima o pool do seu bleed. Na maior parte do tempo vai ser assim. Porém, aqui eu vou pegar cada detalhe que acontece desde o ponto que você anuncia a ação até o ponto que ela
efetivamente termina, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer quando for dar um bleed é o quê? Anuncia o bleed, tapa o vampiro e a partir desse momento a gente cria uma primeira janela. O que é uma janela? Uma janela é um espaço de tempo ali entre um efeito e outro que você pode jogar uma carta. Muitas vezes esses termos estão escritos na própria carta. Por exemplo, Seduction. Seduction diz Only usable as the action is announced, ou seja, você só pode jogar ela imediatamente após você anunciar a ação. Então, anunciou a ação, já joga essa carta, primeira janela. Porém, tem uma outra janela que vem logo na sequência dela, que é Before any block attempts are made, ou seja, antes de qualquer tentativa de bloqueio ser realizada. Que é a única carta hoje que usa isso é Car Bomb, mas é para vocês verem que essas cartas elas criam situações onde elas podem ser jogadas modificando a regra lá, como a nossa regra de ouro diz. A partir desse momento, dessa janela, aí sim entra a parte oficial que é dos block attempts, ou seja, é a hora do stealth e do intercept. É ali que você vai ver se você vai conseguir realizar a ação ou vai ser bloqueado. Uma vez que você não foi bloqueado, eu vou trabalhar com esse sentido nesse exemplo aqui, você entra numa outra janela, que é aquela janela onde o bloqueio falha, né, você declina, ou por alguma razão alguma carta específica faz com que ele falhe. Então essa janela é aquela janela que a gente conhece, ó, pode dar o total do bleed. É aí que a pessoa aumenta o bleed e é aí que você ou redireciona ou faz alguma outra coisa ali, alguma reação. Nesse ponto é a hora que você joga as reaction cards que redirecionam o bleed ou que reduzem o bleed. Ainda nessa janela é a janela que você tem para jogar o Archon Investigation. É importante notar por que você joga o Archon Investigation nessa hora, porque significa o quê? Ele vai tornar a ação sem sucesso, a própria carta já diz isso, e significa que quando você joga essa carta, você já declinou de bloquear. Por que é importante lembrar disso? Porque se por alguma razão o Archon Investigation que você jogou naquele vampiro lá, que tá te blindando 4, ou 4 ou mais, uma vez que você jogar essa carta e alguém cancelar, você não pode tornar a bloquear. Porém, você pode jogar Reaction Cards, porque você ainda tá na janela, que é onde você declina de bloquear. Uma vez que passou desse ponto, aí sim a gente chega no início da resolução, ou seja, nesse momento, uma vez que já passou por tudo isso que eu falei até agora, significa que a ação teve sucesso. E aí o que acontece? Se a ação foi feita com uma carta de bleed, por exemplo, um Govern que custa sangue, para você executar, nesse momento você paga o custo da carta e inicia-se a resolução. Aí aqui a gente pode pensar, bom, beleza, consegui fazer a ação, paguei o soninho, o cara vai lá e queima o pool. Eu queria que fosse simples assim, mas tem algumas cartas que trabalham entre o momento que você paga o custo da carta para tornar o efeito successful e efetivamente acontecer esse efeito que é o bleed no caso aqui, né? Tá, do que eu tô falando aqui? Eu tô falando especificamente de uma janela que se chama Will Be Successful, ou seja, seria successful. Esse texto significa o quê? A ação seria successful e já foi permitida porque você já pagou o custo, caso tenha custo, se não tiver custo não tem problema, mas de qualquer forma você passou por essa fase, mas a partir desse ponto você pode jogar cartas que modifiquem a ação ou, a ponto de torná-la sem sucesso. Um exemplo disso é Spy Mission. Você pode colocar ela no seu vampiro e a partir daí o bleed é unsuccessful e a carta fica no vampiro. A próxima vez que você for bleedar ele, aí sim, automaticamente você queima. Só que aí qual que é a outra janela? É a janela do About to be Successful, ou seja, é o será successful. Essa janelinha aí é o momento em que você queima o Spy Mission, aliás, ele queima automaticamente se você estiver bleedando o mesmo alvo, né? E aí aumenta o bleed nessa situação. É por isso que se você estiver usando o Spy Mission para aumentar um bleed que era de 3 para 5, você não toma Archon Investigation. O Archon Investigation é jogado naquela janela anterior. Então, nesse ponto já não se pode mais tomar o Archon. Então, ela é segura nesse sentido. Porém, existem outras cartas que podem ser jogadas nessa hora também. Um exemplo é Strix. Strix, se você jogar com Striga Superior, ela simplesmente fala que o bleed não queima pool, embora ele continue sucesso, ou seja, o bleed não vai queimar pool nenhum, mas nessa situação ele vai, quem bleedou vai ganhar o edge, tudo normal, é mais uma situação que se contradiz as regras, né, uma vez que um bleed que não queima pool tá atribuindo o edge pro jogador que tá agindo, e o vampiro que jogou essa reação vai entrar em combate com o vampiro que tá bleedando naquele momento. E agora você deve perguntar, beleza, já posso queimar o pool? Ainda tem mais uma cartinha que dá pra ser jogada antes de você queimar o pool, que é Major Boom. Major Boom é uma master fora de turno que um outro jogador pode jogar no momento que você tá tomando o bleed vai continuar sendo sucesso, mas ao invés de você queimar o pool, quem vai queimar é ele, que tá jogando essa carta. E aí, ele faz essa pra você, só que no momento que ele estiver tomando um bleed, ele pode queimar essa carta nessa mesma fase, nessa mesma etapa, para que você tome o bleed por ele no futuro. Ou seja, a partir desse momento a gente chegou
efetivamente na parte de queimar o pool, que é a resolução do bleed, né? Então aí sim significa que a gente conseguiu chegar ao fim da ação. E aí, naturalmente, a ação termina e você pode jogar as cartas que são jogadas ao final de uma ação successful, unsuccessful e tudo mais. Essa daqui foi a saga do bleed. A gente olha o bleed como uma coisa muito simples e trivial no jogo, mas existem uma série de situações entre efetivamente o anúncio da ação e a resolução final do bleed que você tem que ficar atento. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, alguma sugestão até de pauta pra gente falar, algumas situações polêmicas do jogo, coisas que são regras obscuras e tudo mais, é só ir colocando aí nos comentários que a gente vai vendo. A nossa ideia é a gente ir tratando desses assuntos mais polêmicos e complicados do jogo. E é isso aí, galera. Valeu por assistir e tamo junto. Até o próximo vídeo.